E ai seus macacos espaciais de desenhos horrorosos 3D, tudo beleza? Hoje vou continuar aquela teoria que você fica madrugando ela todas as noites. O que teria acontecido se Jimmy viesse pra Terra com Goku? Bora pro vídeo. Frieza se prepara para matar Espinária, quando recebe um chute forte na cabeça, deixando Espinária cair no chão. Espinária olha e vê Trunks em Super Saiyajin 2 em pose de combate. Frieza chama o Trunks de inseto miserável. Ele não esperava que ele ainda estivesse vivo. Trunks diz que Frieza era um maldito, e que ele nunca ia deixar alguém tão malvado matar os Saiyajins. Frieza começa a rir, e diz que já que Trunks fazia tanta questão, ele iria morrer primeiro do que aquela Saiyajin. Trunks aumenta seus poderes ao máximo, e Goku, Jimmy, Raditz e Vegeta aparecem com teletransporte. Vegeta manda Trunks sair dali, que agora era com eles. Reikout começa a rir, e diz que a Saiyajin mais forte finalmente apareceu para um combate digno contra o Rei do Frio. Reikout aparece na frente de Jimmy, e diz que estava ansioso para ver o quão forte ela tinha ficado, e ele gostaria muito de eliminar ela com suas próprias mãos. Jimmy se aproxima de Reikout, e Reikout pergunta a Jimmy do porquê ela estava tão séria. Ela estava com tanto medo dele, que já estava querendo desistir. Reikout diz que não adiantaria nada a ela pedir perdão pelos seus erros do passado, pois, neste momento, Jimmy dá um tapa no Reikout que o joga para trás. Goku, Vegeta e Raditz ficam muito surpresos, e Jimmy diz que não dava a mínima pro Cloud. Ela queria matar o Frieza. Ela estava cagando pro Reikout. Todos ali ficam com as pernas para cima, e Reikout diz que Jimmy era uma mulher muito mal educada. Ele estava fazendo seu discurso maligno. O mínimo que ele esperava dela é que ela ouvisse ele. Jimmy manda o Cold ir pro inferno com seu discurso maligno, e Cold diz que Jimmy vai pagar pela humilhação que ela o fez passar. Nesse momento, Goku aparece na frente de Reikout, e diz que Cold iria lutar contra ele. Cold pergunta o que o Son Goku poderia fazer contra ele. Goku se transforma em Super Saiyajin e diz para Reikout não cometer o mesmo erro do seu passado de subestimar os Saiyajins. Reikout diz saber disso, e por isso ele iria direto para sua forma final. Reikout se transforma na sua forma final, e Goku fica assustado com o poder de Reikout. Frieza pergunta se a Jimmy ainda tinha ressentimentos pelo planetinha dela. Jimmy diz que Frieza teve o que merecia, e que ele também tinha um ressentimento dos Saiyajins. Jimmy diz que Frieza foi muito idiota de ter revivido, pois ele iria voltar para o mesmo lugar de antes. Frieza diz que ele e seu pai nunca haviam treinado na sua vida, e que graças aos malditos macacos Saiyajins, e agora ele e seu papai tinham alcançado poderes nunca antes vistos no universo. Jimmy diz que ela também treinou muito, e também ficou bem mais forte do que Frieza sequer imaginava. Frieza manda Jimmy usar o Super Saiyajin. Jimmy diz que isso não teria a menor graça. O Frieza iria ser derrotado em poucos segundos, igual aconteceu em Namekusei. Era melhor ela não exigir tanto dele. Frieza ao ouvir isso, fica furioso e manda Jimmy não o subestimar. Frieza solta um ataque na direção de Jimmy, que Jimmy rebate sem qualquer dificuldade, e diz que com esse nível de poder, o Frieza não iria durar nem 5 minutos. Frieza diz para aquela Saiyajin miserável não ficar se achando, e Frieza parte pra cima de Jimmy, mas Jimmy acerta um soco forte no rosto de Frieza, e Jimmy diz que Frieza era um pobre coitado. Era melhor ele ter continuado morto, pois dessa forma, ele não seria humilhado de novo pelos Saiyajins. Frieza faz uma esfera de energia e joga na Jimmy, mas Jimmy se esquiva, e Frieza acerta um soco no rosto da Jimmy, e Jimmy olha pra ele e dá um soco no peito dele, o fazendo cuspir sangue. Jimmy diz que Frieza ia voltar para o inferno. Frieza diz que ele não poderia estar sendo derrotado por uma Saiyajin pela segunda vez. Jimmy diz que até parece as memórias de Namekusei, onde ela derrotou o Frieza. Frieza diz que Jimmy estava enganada se achava que ele iria ser derrotado tão facilmente. Jimmy diz que o Frieza era um lixo pra ela, não tinha nada que ele fizesse que o tornasse um oponente que valesse a pena o esforço dela. Frieza diz que ele e seu papai tinham conseguido uma transformação com seus treinos exaustivos, e ele com isso iria vencer os Saiyajins. Jimmy fica séria, e Frieza começa a energizar. Jimmy fica surpresa. Gohan diz que o planeta Terra estava tremendo. Espinária diria que o miserável do Frieza estava se transformando de novo. Piccolo diz que o Ki de Frieza não parava de aumentar. Goten diz que o Frieza estava brilhando em dourado. Cold olha pra Frieza e diz que o Frieza decidiu usar a sua transformação. Frieza termina a sua transformação, se tornando Frieza dourado. Jimmy se transforma em Super Saiyajin, e Frieza diz que sentia um medo de Jimmy. Era compreensível que seres inferiores sentissem medo do poder inacreditável que ele alcançou. Jimmy diz que não ia adiantar nada mudar de cor. O resultado ia continuar o mesmo. Frieza diz que discorda, e Frieza aparece na frente de Jimmy, e acerta um soco forte e a jogando pra baixo. Frieza solta um ataque que explode aonde Jimmy estava, e Frieza pede desculpas por ter exagerado. É que ele ainda está se acostumando
acostumando com todo aquele poder. Jimmy se transforma em Super Saiyajin 2 e parte pra cima do Freeza, mas Freeza se esquiva facilmente de Jimmy e solta um ataque nela que a joga contra uma montanha. Freeza pergunta se era só isso que a Saiyajin mais forte tinha a oferecer. Jimmy range os dentes e se transforma em Super Saiyajin nível 3 e faz um poder que acerta o Freeza em cheio, mas o poder não faz nenhum arranhão no Freeza e Freeza aparece na frente dela. Goku estava lutando contra Rei Cold e Goku se transforma em Super Saiyajin 3. Cold diz que essa transformação do cabelão não era grande coisa. Goku diz que tinha um plano. Nesse momento Goku desaparece com teletransporte, deixando Rei Cold confuso. Goku aparece na frente de Cold e solta um Kamehameha a queima-roupa. Rei Cold diz que o braço dele chegou a formigar um pouco. Goku diz que era impossível. Rei Cold acerta um soco em Goku, o fazendo perder a forma de Super Saiyajin 3. Nesse momento Vegeta e Raditz aparecem para ajudar. Rei Cold diz que se os três usassem a forma do cabelão, talvez pudessem divertir ele por alguns segundos. Vegeta diz que ele tinha algo bem melhor do que o Super Saiyajin 3. Rei Cold pergunta o que era e Vegeta se transforma em Super Saiyajin Blue. Goku diz para o Vegeta que eles combinaram de usarem esta forma como último recurso apenas. Vegeta diz que não combinou nada. Rei Cold diz que mudar a cor do cabelo não mudava muita coisa. Vegeta fala que essa transformação de cabelo azul era uma transformação divina. Cold fica surpreso ao ouvir isso e decide se transformar em dourado também para não arriscar. Vegeta parte para cima de Cold, mas Cold faz um ataque que joga Vegeta para trás. Cold diz que seus poderes ainda não eram tão grandes para rivalizar com ele. Goku se transforma em Super Saiyajin Blue e Raditz também se transforma. E os três partem para cima do Rei Cold. Os três juntos começam a lutar contra Cold, mas Cold consegue espancar o Saiyajin sem se esforçar muito. Vegeta diz que Cold era insano. Goku diz que Cold talvez fosse mais poderoso que o Sr. Bills. Ao falar isso, o Bills aparece atrás dele e pergunta o que o Goku tinha dito. Goku diz que o Rei Cold era bem poderoso. Bills diz que se Goku afirmasse que alguém era mais poderoso que ele iria ter que apagar o Goku da existência. Jin estava completamente ferida no chão. Freeza diz que isso não estava sendo nada divertido e que ele iria matar os Saiyajins de uma vez por todas, sem chance deles se salvarem. Jin fica séria e energiza seu corpo e se transforma numa Super Saiyajin Deus. Freeza pergunta que transformação era essa. Jin diz que ela tinha se tornado uma deusa Saiyajin e que agora ela ia lutar pra valer. Freeza parte pra cima de Jin e começa a uma luta até que equilibrada no começo, até o Freeza começar a espancar a Jin de maneira brutal. Jin diz que não tinha outra opção, ela teria que usar o poder máximo dela. Freeza pergunta se ela não estava lutando com os poderes máximos dela. Jin diria que Freeza nunca valeu a pena o esforço dela, por isso ela quis evitar de usar a sua transformação mais poderosa. Freeza fica irritado ao ouvir isso, e Jin se transforma na Super Saiyajin Blue. Jin diz que agora ela estava no seu potencial máximo. Freeza diz que os Saiyajins não param de mudar a cor dos cabelos. Jin diz que é uma característica dos Super Saiyajins. Freeza diz que odeia tudo que o lembra dos Saiyajins. Jin e Freeza começam a lutar, e a luta seria bem equilibrada, e Jin acerta um soco forte no rosto de Freeza o jogando para baixo. Freeza faz um ataque de energia que Jin esquiva com facilidade. Jin acerta um chute na cara do Freeza o jogando contra uma pedra. Freeza solta um raio que Jin esquiva, e Jin acerta os dois punhos no peito do Freeza o fazendo cuspir sangue. Freeza chama Jin de Saiyajin miserável. Jin diz que o Freeza era um ser tão nojento que ela se sentia obrigada a exterminar aquela praga ali e agora, antes que o Freeza fizesse mal ao seu planeta e à sua família. Freeza começa a rir, e Jin pergunta qual é a graça. Freeza diz que ele estava lutando em 40% contra ela, ele não estava usando nem metade do seu poder. Jin ao ouvir isso, fica surpresa, e Freeza diz que como era uma ocasião especial, o Freeza ia lutar com toda a sua força contra a Saiyajin Jin. Jin diz que não iria adiantar, pois o resultado ia ser o mesmo. Freeza diz que a Jin o estava subestimando, mas ela nunca mais iria subestimar ele. Freeza aparece atrás de Jin e solta um ataque que destrói completamente a armadura dela. Jin tenta acertar socos em Freeza, mas Freeza acerta um soco forte no estômago dela a fazendo cuspir muito sangue, fazendo uma poça no chão. Freeza acerta uma rabada no rosto da Jin. Freeza pergunta se a Saiyajin Jin não ia matar ele. Ele pergunta se a Saiyajin Jin não ia proteger das pessoas que ela ama. Jin tenta se levantar, e Freeza começa a espancar a Jin brutalmente. Freeza perfura o ombro da Jin com seu laser, e Jin diz que não ia permitir que Freeza vencesse ela. Freeza aparece na frente dela e aponta sua mão na direção da Jin e diz pra ela que ela ia explodir em 1000 pedaços. Saiyajin miserável. E agora, o que será que aconteceu com a nossa querida Jin? Será que Freeza derrotou ela? Será que Goku e os outros conseguiram segurar o Rei Cold? Descubra isso na próxima parte. Meta de like é 120. Nos vemos no próximo vídeo, galera doida desse canal. Até a próxima, parceiros.